Olá, está no ar mais um JR Entrevista e hoje vamos falar sobre o combate aos crimes ambientais, sobretudo na Amazônia, no Pantanal, na região centro-oeste, que tem sido alvo de muitos incêndios. E aqui comigo, o diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, Humberto Freire. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Essa é uma diretoria recente, né? Não existia, foi o próprio governo Lula, né? No primeiro dia de governo, criou dentro da Polícia Federal uma diretoria para cuidar desses crimes ambientais, né? E outras questões dos povos indígenas. Mas hoje, a população percebe que temos muitos incêndios, muitas investigações de crimes sobre a situação ambiental no país. Quais são os desafios e o senhor acha que a partir de agora é possível que a população consiga ver um resultado prático desse combate que a diretoria faz? Sim, Yuri, como você disse, ainda na fase de transição com a eleição do presidente Lula, foi definido que haveria essa nova diretoria na Polícia Federal exatamente para que a gente pudesse retomar a pauta ambiental pelo Executivo Federal e também fortalecer o combate aos crimes ambientais com essa atuação mais expressiva da Polícia Federal através de uma diretoria e de suas unidades descentralizadas, as delegacias de meio ambiente das superintendências e algumas delegacias descentralizadas, como Santarém, como Marabá, Ji-Paraná, em Rondônia, que tem uma casuística de crimes ambientais mais forte. Com essa estrutura nova feita na Polícia Federal, a gente não vai conseguir, eu diria que a gente já tem conseguido realmente já fazer novas investigações mais profundas e focadas, sobretudo, naqueles que financiam o crime ambiental e exploram economicamente esses crimes ambientais. Para você ter uma ideia, um relatório recente do GAFI, que é a Rede Mundial de Combate à Lavagem de Dinheiro, revelou que o crime ambiental já é a terceira atividade criminosa mais rentável do planeta. Só perde para o tráfico de drogas e o contrabando. Movimenta 282 bilhões de dólares anualmente. Então, é fundamental que a gente tenha realmente uma estrutura mais robusta para combater esses criminosos ambientais que muitas vezes se relacionam até com outros ramos do crime organizado. E é claro que se a gente pensar em 2 anos atrás, não tínhamos nenhuma estrutura. Hoje, qual é o tamanho dessa estrutura? Quantos policiais federais estão dedicados à causa ambiental hoje? Hoje nós temos, com certeza, mais de 400 policiais no âmbito da Polícia Federal dedicados a essa temática. E não só isso, quando a gente precisa, por exemplo, fazer uma operação especial em que a gente tem o cumprimento de mandados em vários estados e a quantidade de mandados de busca e apreensão, de prisão, assim necessitam, a gente tem pontualmente o apoio de outras áreas, de outras delegacias, de outras temáticas da Polícia Federal, para que a gente possa dar cumprimento a isso. E a gente tem utilizado também as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, as chamadas FICO, que a gente tem em todos os estados da Federação e foram criadas no ano passado. E essas forças integradas, elas reúnem a Polícia Federal, mas também a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal Federal e as forças estaduais, como Polícia Militar, os sistemas prisionais dos estados, as polícias civis, para que a gente possa fazer investigações do crime organizado, sobretudo aquele crime organizado violento, que se dedicam também, muitas vezes, ao crime ambiental, como a expressão que ficou bastante conhecida, o narcogarimpo, que são aqueles que se dedicam ao garimpo ilegal, mas que tem também uma interação forte com o narcotráfico. Vira um crime organizado atuando em 3 frentes, né? Como o senhor falou, o contrabando, o tráfico de drogas e os crimes ambientais, né, em uma mesma organização criminosa com vários braços. E aí a Polícia Federal tem como resposta hoje também ampliar os braços, né, para poder fazer esse trabalho em diversas frentes. Esse número que o senhor diz de 400 pessoas, mais ou menos ali, um pouco mais, um pouco menos, integrado com também outras, né, polícias, até regionais, é um número suficiente para esse combate hoje? Ou a gente pode pensar que ainda, né, um início de um trabalho? Então, onde a gente pode pensar que seria um número ideal? Qual seria
essa razão, essa proporção dentro da Polícia Federal para conseguir fazer as investigações e combater não só achar o criminoso que fez, mas também prevenir, né, que esse crime ocorra, principalmente os de incêndios? Olha, infelizmente ainda é insuficiente. Nós temos pedidos de novos concursos para que a gente possa ampliar o efetivo da Polícia Federal, e não só para essa temática, mas para todas as temáticas que a Polícia Federal trabalha, o narcotráfico, o combate à corrupção, os crimes cibernéticos. Realmente, com certeza, a gente precisa ampliar o efetivo da Polícia Federal para que a gente possa atuar em todas essas frentes que a legislação confere à Polícia Federal com mais qualidade, com mais assertividade, sabendo, obviamente, que em dados momentos a gente precisa concentrar esforços para que a gente possa combater situações emergenciais. Como foram, por exemplo, no início do ano passado, a gente concentrou muitos esforços no combate ao narcogarimpo, que estava ali muito intenso na terra Yanomami. Fizemos só o ano passado 13 grandes operações em todos os vieses daquele narcogarimpo da terra Yanomami, na logística, em quem financiava, em quem lavava o dinheiro do narcogarimpo, e conseguimos reduzir muito a atividade garimpeira na terra Yanomami. E óbvio que a gente precisa agora ampliar esse trabalho. Temos concentrado esforços com relação a esses incêndios. Criamos, num primeiro momento, frentes de trabalho e bases integradas no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, por causa dos incêndios no Pantanal. Mais recentemente, com recursos extraordinários que foram autorizados pelo presidente Lula e pelo ministro Lewandowski, nós abrimos 4 polos dedicados de investigação no Acre, em Rondônia, no Amazonas e no Pará. E esses polos já começam a dar resultados. Tanto que a gente já desencadeou algumas operações, foi amplamente divulgado na mídia, algumas ações não só de polícia judiciária, cumprimento de mandados de busca e prisões, mas também ações ostensivas e flagranciais em que a gente prendeu as pessoas que estavam dedicadas a esses incêndios em flagrante. E aí conseguimos levar o sistema de justiça para que sejam responsabilizados criminalmente. Em uma decisão recente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, autorizou o uso de um fundo que a Polícia Federal tem, né, exatamente para fazer esse combate emergencial aos incêndios e aos crimes relacionados a esses incêndios. Esse dinheiro chegou, a diretoria já tem mais equipamentos, já tem mais recurso nesse momento para continuar não só o combate ao crime, mas as investigações a partir do que já foi levantado? Esse descontingenciamento do Funapol, que é esse fundo da Polícia Federal... São mais de 100 milhões, né, de reais. Sim, mas esse descontingenciamento, a gente, depois que há uma decisão, a gente precisa fazer todo um trâmite orçamentário e burocrático para que esse dinheiro efetivamente seja empregado. Mas a gente já tem disponibilizado, por medidas provisórias que foram editadas pelo governo, recursos para o Pantanal, recursos para a Amazônia, exatamente por essas medidas provisórias que destacaram a parte extraordinária do orçamento, e esse sim já está disponível, a gente já tem empregado tanto para aquisições e investimentos, como também para custear essas operações conjuntas, que eu volto a dizer, não são só da Polícia Federal, precisam também da atuação dos órgãos estaduais de segurança pública e muitas vezes de outros órgãos que não são de segurança pública, mas são da parte de fiscalização, como o IBAMA, como o ICMBio, como as secretarias de meio ambiente dos estados, e aí todos integrados a gente poder realmente fazer mais e evitar que novos incêndios aconteçam, principalmente esses que ainda têm eclodido e que a gente está buscando pegar em flagrante esses criminosos. Os primeiros inquéritos da Polícia Federal sobre esses crimes ambientais, né, a colocar de propósito, né, fogo em uma mata, em uma floresta, começaram a ser investigados, né, os inquéritos foram abertos no ano passado. Eles estão se avolumando, cada vez mais inquéritos. Como é que está esse número hoje? Quantos inquéritos estão abertos? E esses mais antigos, em que ponto eles já estão? Nós já tínhamos instaurado alguns inquéritos no ano passado. Esse ano nós intensificamos ainda mais o trabalho e instauramos ainda mais investigações. E esse número, que começou ali no primeiro levantamento com 52 inquéritos,
Em dado de hoje, em primeira mão, eu posso lhe dizer, já chega a 101 inquéritos instaurados da Polícia Federal, em que, em todos eles, nós temos buscado aprofundar as investigações para chegarmos não só naquelas pessoas que atearam fogo, objetivamente, mas também todos aqueles que estejam por trás desse incêndio, tendo proveito econômico, num segundo crime, porventura, que é praticado, que é o da grilagem de terra e aproveito econômico desse aproveitamento econômico dessas áreas. Então, a gente, com essas investigações, quer realmente atingir todos os elos dessa cadeia criminosa e desbaratar essas organizações criminosas que têm se dedicado a esses incêndios como forma de obter áreas públicas ou de criar o caos para esgotamento das forças de segurança. Perfeito. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e, na volta, a gente continua conversando com o diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, Humberto Freire. Não saia daí. Estamos de volta. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 11 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. E aqui com a gente hoje o diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, Humberto Freire. Então, diretor, a gente falava, no outro bloco, sobre essas investigações. 101 inquéritos abertos, muitos deles desde o ano passado, e algumas operações já com mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, já foram realizados. Quais inquéritos a gente pode falar que já estão mais adiantados? Algumas operações a gente já desencadeou, inclusive nessa última semana foi divulgado, com cumprimento de buscas, com prisões, tanto por mandado como em flagrante desses infratores, e isso depende muito da maturidade de cada investigação. Cada investigação tem sua dinâmica, não obrigatoriamente as mais antigas serão as que serão concluídas primeiro. Recentemente a gente concluiu uma dessas investigações aqui no DF. Aquele caso em que uma pessoa num carro vermelho ateou fogo e esse fogo se alastrou, causando um grande incêndio. Essa pessoa a gente já conseguiu identificar, já apreendemos o veículo e já estamos aprofundando as investigações para poder realmente levar essa pessoa e seu compasso ao sistema de justiça e responderem por todo esse dano, tanto criminalmente, como também serem processados para indenizarem pelo dano ambiental causado, tanto a devastação como aqueles serviços ecossistêmicos que as áreas devastadas deixam de prestar ao planeta. Muitas dessas áreas eram nascentes de águas, podiam ser habitats de animais, então deixam de prestar um serviço ecossistêmico ao planeta e isso é calculável para que essa indenização seja proposta e determinada pela Justiça. Agora, as penas que existem hoje na legislação, quando se fala em crime ambiental, o senhor acredita que elas são um obstáculo a mais para esse trabalho da Polícia Federal, para essa repressão? Porque acaba que as condenações, elas são brandas, são penas brandas. Com certeza, e não só em nível de Brasil, mas em nível mundial. Infelizmente, os crimes ambientais ainda são tidos como crimes de menor importância ou de menores consequências, e tanto que as penas, muitas vezes, em vários países, são muito baixas. Recentemente, o ministro Lewandowski encaminhou uma proposta de modernização legislativa com aumento dessas penas para os crimes ambientais e a gente tem uma expectativa que brevemente isso chegue ao Congresso Nacional para que os parlamentares se debrucem a temática e a gente possa ter uma lei mais moderna, mais adequada ao nosso país, aos nossos desafios e ao momento de retomada da agenda ambiental em nível mundial. E com isso a gente ter também uma estrutura de melhor investigação, para que a gente possa investigar de forma mais aprofundada e com ferramentas investigativas mais aprofundadas esses criminosos ambientais. Para você ter uma ideia, quando a pena é muito baixa, muitas vezes a gente sequer consegue um mandado de prisão contra esses criminosos, exatamente por causa desse entendimento da legislação
como um crime menor. Quer dizer, se ele fosse condenado, ele não ficaria preso, então é muito difícil conseguir uma prisão preventiva, já que já seria uma prisão além da capacidade da condenação. Né? Exatamente. E também uma pena baixa influencia no período de prescrição desses crimes. Um crime que tem uma pena muito baixa, ele prescreve aquele poder de punição da União, do poder público, ela prescreve muito rapidamente. Então, corre o risco de a gente ter um esforço enorme investigativo da polícia, do Ministério Público, da Justiça, para que, ao cabo de todo esse esforço, o crime esteja prescrito e todo esse trabalho seja jogado fora. Então, exatamente por isso que a gente tem apresentado essa proposta, para que a gente tenha uma legislação melhor. Agora, só aumentar a pena, a gente sabe também que não funciona. Um exemplo é o próprio tráfico de drogas. Temos países que, inclusive, têm a pena de morte para o traficante e o tráfico continua ocorrendo porque quem arrisca a própria vida consegue até uma vantagem econômica maior se sai vivo do crime. Então, a lógica econômica também precisa entrar nessa equação. Hoje, por que vale a pena para uma pessoa? Quem é essa pessoa? Que perfil é esse que está tacando fogo nas nossas matas e florestas? Olha, infelizmente, é exatamente isso. O crime organizado, ele viu essas penas baixas, altíssimos lucros, como eu disse, sobre o relatório do GAFI, e passou a investir fortemente, sobretudo nos últimos anos, nesses crimes ambientais, no narcogarimpo, na devastação e grilagem de terras, na extração ilegal de madeira. Então, o crime organizado ele se dedica a isso e passa a cooptar pessoas que são, muitas vezes, dessas próprias regiões para essa atividade criminosa. Então, além, obviamente, de uma modernização da legislação criminal, a gente precisa também que novas leis surjam, por exemplo, o Marco Legal do Ouro, que também está em tramitação no Congresso Nacional, e leis, por exemplo, como a regulamentação do mercado de carbono, que além de regular toda esse novo segmento econômico, vai levar uma possibilidade de levar riqueza ao Amazônida, a essas pessoas que são das regiões, para que, mantendo a floresta de pé, preservando o meio ambiente, possam realmente ter riqueza chegando ao seu bolso para que eles possam sustentar suas famílias. E o contexto hoje parece ser favorável, né, essa pauta, porque existe uma expectativa de um risco de uma mudança climática, de um aquecimento global, e a gente está vivendo isso hoje, né? Então, essas mudanças na legislação para um maior rigor, para ter uma maior importância nesse tema, o senhor acha que o momento é esse? Com certeza. Aquilo que se falava há anos atrás de que precisamos avançar porque um dia a conta vai chegar, o fato é que hoje, Yuri, a conta chegou. Aquele fato que aconteceu no Rio Grande do Sul, aqueles alagamentos, aquela devastação toda, incêndios florestais não só no Brasil, mas na América do Sul, na América do Norte, na Europa, alagamentos na Ásia. Nós estamos num momento em que a pauta climática precisa ser enfrentada com muita seriedade, muita rigidez em todo o mundo. E o Brasil precisa realmente se modernizar, intensificar suas ações, porque nós já estamos vivendo um momento diferenciado de clima e a gente precisa responder a isso, mitigando esses riscos e combatendo o crime ambiental. E a gente viu recentemente que a Amazônia queimando, até aqui no Distrito Federal, a fumaça chegou, né, e atrapalhou e deixou, inclusive, o ar como um dos mais poluídos do mundo. Então, quer dizer, a fumaça, ela viaja, atravessa continentes. Quando a gente pensa em proteger a Amazônia, inclusive, ela não está só em território brasileiro. Então, é importante cada vez mais uma cooperação internacional. E, nesse sentido, a Polícia Federal também já lançou, né, a criação de um centro internacional para pensar nessa cooperação, nesse combate que precisa, de fato, ser integrado. Sim, é um dos principais projetos do Plano AMAS, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é exatamente a instalação do CCPI Amazônia, que é o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia,
capitaneado pela Polícia Federal, mas também integrado pela Polícia Rodoviária Federal, pela Senasp, Força Nacional de Segurança Pública, pelas 9 secretarias de segurança pública dos estados da Amazônia Legal e também pelos países amazônicos. Teremos oficiais de ligação da Colômbia, da Bolívia, da Venezuela, do Equador, de todos os países que têm Amazônia no seu território e também oficiais de ligação da Ameripol, da Interpol e da Europol. Isso tudo foi discutido e previamente pactuado numa reunião de altos dirigentes de polícia que nós fizemos em paralelo à cúpula de Belém o ano passado e esperamos inaugurar esse centro até o final do ano em Manaus para que a gente tenha essa grande integração de segurança pública servindo ao combate ao crime ambiental e à preservação como um todo. E o JR Entrevista faz mais um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta. Aqui no JR Entrevista, o diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, Humberto Freire. E, diretor, como a tecnologia tem ajudado essas investigações da Polícia Federal? Hoje é possível até identificar quem começou um primeiro foco de incêndio ali que depois acabou devastando uma grande área. Sim, nós temos uma ferramenta que é o nosso programa Brasil Mais, que são imagens de satélite de altíssima resolução que permitem que a gente identifique as áreas devastadas, que a gente tenha alertas feitas pela própria inteligência artificial desse projeto e dessa ferramenta, que nos alertam quando existe exploração de garimpo, desmatamento para retirada da madeira, ou também esses focos de incêndio, cicatriz de queimada, e a partir disso a gente consegue, analisando essas imagens, identificar o ponto de ignição específico, realizar perícias de local, realizar outras diligências que nos levam a descobrir os autores e poder responsabilizá-los, como eu disse, não só criminalmente, mas também a gente está fechando uma parceria com a AGU para que haja a cobrança cível dessa conta que é de milhões dessas áreas devastadas e desses serviços ecossistêmicos que deixam de ser prestados. Até porque essa área precisa ser recuperada. Então, quem vai pagar por essa recuperação, de acordo aí com essa ação da Advocacia Geral da União, é a pessoa que tocou fogo. É isso. A AGU já entrou com algumas ações nesse sentido e a gente quer ampliar com a utilização desses nossos laudos que prevêem o que foi devastado, o que foi retirado, esses serviços ecossistêmicos que deixam de ser prestados e até o impacto econômico que uma devastação dessa possa gerar ao nosso país através da queda do turismo ou de afetar um segmento econômico específico. Tudo isso é computado e precisa ser cobrado desses criminosos. E é possível, por esse sistema, identificar a placa de um veículo, por exemplo, o rosto de uma pessoa, ou aí já precisa cruzar com outros dados? Não, a gente lança mão de várias técnicas investigativas, não só a imagem de satélite que vê essas áreas e identifica o crime ambiental praticado, mas outras técnicas que nos levam também a outras imagens que identificam muitas vezes a pessoas, como foi esse caso daqui do DF e outros que a gente está aprofundando para chegar a esses criminosos. E o senhor acredita, então, que essas ações, em parceria com a AGU, inclusive com essas multas, podem meio que equalizar, compensar essa situação das penas ainda muito brandas? Porque em 101 inquéritos abertos pela Polícia Federal, ainda temos pouquíssimas prisões de fato, né? Qual é o desafio da Polícia Federal para tentar chegar mesmo e não deixar impune essa situação? Como eu disse, as penas ainda são brandas e por isso que a gente tem utilizado, eu não diria de uma estratégia, mas de várias estratégias para que a gente possa realmente levar punição a esses criminosos. Uma estratégia é essa, de punição financeira a eles, com essa parceria com a AGU, mas nós também temos aprofundado nas nossas investigações o levantamento se aquele crime ambiental está relacionado com outros crimes. Porventura, a formação de uma organização criminosa, a falsidade documental, a exploração econômica ilegal e grilagem de uma terra, a corrupção de agentes públicos, que por vezes é identificada. Então, a gente procura fazer investigações aprofundadas para que a gente possa realmente
fazer a conexão de todos os crimes que foram praticados e aí sim levar uma punição mais adequada, principalmente aquelas pessoas que coordenam essas organizações criminosas e aqueles que financiam e se aproveitam financeiramente desses crimes ambientais. E aí, nesse caso, a pena pode somar dezenas de anos de prisão, né? Sim, quando a gente tem vários crimes conexos, principalmente esses mais graves, de organização criminosa, lavagem de dinheiro, aí as penas costumam ser bastante elevadas. E para encerrar, o trabalho, o combate ao garimpo ilegal, a gente vê que é um desafio constante. O senhor falou no início do programa, né, do trabalho feito na terra Yanomami, mas assim, na hora que para a intensidade da fiscalização, volta quase que de forma imediata o garimpeiro a tentar ocupar a região. E aí, falando nisso, tem um projeto agora que é o do combate aos crimes ambientais pelo Marco do Ouro. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso e como isso vai ajudar nesse combate? Isso, o combate ao garimpo ilegal, ele também precisa de ferramentas, inclusive legais. E bem por isso que foi proposto ainda no ano passado um marco legal do ouro, em que essa atividade de extração de minério, especificamente do ouro, seja melhor regulamentada, com nota fiscal eletrônica prevista em lei. Hoje a gente tem um normativo da própria Receita Federal, mas a gente precisa estabelecer isso em lei. A gente precisa definir responsabilidade de todos os atores da cadeia do ouro com relação à origem dele. Todas as pessoas que atuem nessa cadeia precisam estar comprometidas que aquele ouro tem uma origem legal, que ele não foi extraído de uma área, porventura, indígena ou uma área protegida, como se fala, né, no jargão, que não é um ouro de sangue, que foi obtido aquela riqueza com a morte de pessoas, como vinha acontecendo. Então, a gente precisa, sim, dessa legislação, desse marco legal do ouro, que vai trazer, além disso que eu falei, outras inovações, outras ferramentas para regular melhor esse mercado. A palavra aqui que a gente usa não é proibir, não é impedir totalmente a exploração da riqueza ambiental, riqueza mineral. Mas a gente precisa fazer isso com sustentabilidade e com regramento, atendendo os princípios constitucionais, aos marcos legais, para que seja uma atividade que traz riqueza ao país e às pessoas, mas que, sobretudo, é sustentável ao longo do tempo e não vai comprometer o nosso futuro. Perfeito. O JR Entrevista fica por aqui. Doutor Humberto, muito obrigado pela presença com a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade e ficamos sempre à disposição de esclarecer sobre essa difícil tarefa de combater o crime ambiental. É isso. Obrigado uma vez mais e obrigado também a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.